Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro, como vocês sabem, e esse é o 54º encontro para estudo do livro O Céu e o Inferno, obra fundamental do Espiritismo e, como nós sabemos, de autoria de Allan Kardec. Eu vou convidá-los para os nossos movimentos iniciais, rogando que nós possamos diminuir um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior. Se for necessário para você, feche os seus olhos. Esqueça os planos para o fim de semana, aquilo que aconteceu no dia anterior, até o momento desse estudo. É hora de voltarmos para dentro, focando o espírito imortal, aprendiz da eternidade. Deus Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bondade infinita, incomensurável para nós, criaturas ainda imperfeitas. Amigo Jesus, irmão mais velho, que atingiu o cume da maturidade espiritual, espíritos amigos, bondosos, que sempre estão conosco. Muito obrigado por mais essa oportunidade, muito obrigado por mais esse encontro, muito obrigado por mais essa oportunidade bendita de estarmos buscando o conhecimento que, como nós gostamos de caracterizar, Senhor, é o conhecimento que liberta. Tu nos ensinastes isso. Conhecereis a verdade e esta vos libertará. Que seja para todos nós, Senhor, um encontro que vale a pena. Naquelas duas características que nós gostamos de enfatizar. Que seja produtivo, proveitoso, mas que não deixe de ser agradável e prazeroso. E é nessa expectativa de entendimento e de libertação, de aprendizado e de conseguirmos raciocinar por nós mesmos, que nós pedimos permissão para iniciar nesse momento mais um encontro para estudo dessa obra magnífica. Que assim seja. Graças a Deus. Queria começar o nosso bate-papo, nossa manhã de sábado, agradecendo os amigos que estão sempre com a gente, têm sido tão bondosos aí nesse processo de caminhar conosco na direção do entendimento dessa obra fundamental do Espiritismo. Deus abençoe a cada um de vocês aí pela bondade e pelo carinho de sempre. Como nós dissemos, esse é o encontro de número 54, ou, se você quiser, 54º encontro para estudo do livro. O que faltou dizer é que é o 12º encontro para estudo desse capítulo que Kardec chamou de O Inferno, como a gente vai ver no slide agora, onde ele vai desconstruindo aí essa necessidade de termos um lugar para sofrer. Ou seja, os sofredores se reuniriam obrigatoriamente naquele lugar para cada um colher, vamos dizer, as consequências dos seus erros. O Kardec vai desconstruindo essa tendência e essa crença, na verdade, acho que esse termo é melhor, e vamos mergulhar então no texto, lembrando que ele está citando um texto de Fenelon, num livro chamado Telêmaco, e só para caracterizar para os amigos entenderem conosco, ele vai até o final desse subtítulo falando ou citando o texto do livro de Fenelon. Ele não vai fazer comentário sobre esse texto, né? O que ele precisava fundamentar em termos de justiça, e vai dizer que a de Fenelon está muito mais próxima daquilo que a doutrina espírita prega do que muitas outras crenças, ele já tinha dito antes do texto do Telêmaco. Então vamos retornar ao estudo da obra com Fenelon nos dizendo assim. Esse aqui, evidentemente, é o último slide do encontro anterior, tá? Eu vou até mudar de posição aqui para não cortar o texto. Os filhos que assassinaram pais e mães, as esposas que sujaram as mãos no sangue dos esposos,
Os traidores que entregaram a pátria depois de terem violado todos os juramentos sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Os 3 juízes dos infernos tinham-no desejado assim, e eis a sua razão. Esses hipócritas não se contentam com a maldade como o resto dos ímpios, dos impuros, dos imperfeitos. Querem ainda passar por bons e fazem. Ele está falando aqui, se eu não me engano, dos hipócritas, mas se eu não estiver enganado, dos chamados religiosos que manipulam a conceituação para tirar proveito daquela situação. Querem ainda passar por bons e fazem, por sua falsa virtude, que os homens não ousem mais confiar na verdadeira virtude. E eu me lembro de Jesus ter falado sobre isso no chamado sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, nos sinais dos tempos. Ele vai dizer que por multiplicar-se a iniquidade, esfriaria a caridade. Então a gente está vendo tanta coisa errada que muitas vezes a gente se sente tentado a não acreditar mais no amor, na caridade, na ajuda ao próximo, né? Então veja que esse versículo do chamado sermão profético casa muito bem com esse conteúdo que nós estamos discutindo. Os deuses com os quais eles brincaram e tornaram desprezíveis para os homens, ó. Fica um pouco difícil de muita gente acreditar em Deus depois de determinadas pessoas que se dizem representantes de Deus manipular a situação para ficar rico, para ficar famoso, para ficar poderoso. Esse é o sentido do tornaram desprezíveis para os homens. Aprazem-se, ou seja, sentem prazer em empregar todo o seu poder para se vingar de seus insultos. Evidentemente aqui, gente, é o princípio de causalidade expresso de uma maneira que nós espíritas não concordamos, né? Os deuses se vingando, não é isso, é o princípio de causalidade agindo e cada um colhendo aquilo que plantou. E aqui a gente entra no primeiro slide, no primeira lâmina, né, do estudo de hoje, com a continuidade da história narrada por Telêmaco. Perto destes apareciam outros homens que o vulgo, o popular, aquele que não sabe o que está acontecendo, não crê muito culpados. E que a vingança divina persegue implacavelmente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores que elogiam o vício, os críticos maliciosos que tentaram aviltar a mais pura virtude. Gente, parece que eu estou vendo a situação, eu vou repetir o comentário que eu fiz há uma semana, parece que eu estou vendo a situação do nosso planeta hoje, e talvez a gente possa até ser um pouco mais específico com relação ao nosso país, ao nosso Brasil. Parece que eu estou vendo essa situação das pessoas que não gostam de se esclarecer, atacando aquelas que se esclarecem, chamando de nariz empinado, chamando de gente metida, enfim, vocês estão vendo isso. Aquele que não gosta de trabalhar, atacando aquele que trabalha, e querendo que todo mundo entre nessa onda de ficar esperando o governo fazer, ficar esperando as doações acontecerem, e sem que haja aí, pelo menos na minha opinião, um incentivo para que a pessoa que está nessa situação saia dessa situação e se reerga. Nós não temos visto esse incentivo. Então parece que eu estou vendo esse momento psicológico do planeta como um todo, do Brasil mais especificamente, onde cada um acredita no que quer acreditar. Mas vamos seguindo aqui. Os críticos maliciosos que tentaram aviltar a mais pura virtude, enfim, aqueles que temerariamente julgaram coisas sem conhecê-las a fundo e com isso prejudicaram a reputação dos inocentes, aqueles que, usando uma linguagem bem fácil de entender aí, uma linguagem até popular, mas tentando não pegar pesado no termo, aqueles que queimam o filme dos outros, né, que induzem julgamento a pessoas para poder desqualificar, para poder diminuir a moralidade dessa pessoa e, de alguma forma, colher alguma coisa que lhe interessa. Mas vamos voltando para o texto aqui, que ele prossegue da seguinte forma. Telêmaco, vendo os 3 juízes que estavam sentados e que condenavam um homem, ousou perguntar-lhes quais eram seus crimes. Imediatamente o condenado, tomando a palavra, exclamou: nunca fiz mal nenhum. Tive todo o prazer em fazer o bem.
Fui magnífico, liberal, justo, compassivo. O que se pode, portanto, reprovar-me? Então, Minos, deve ser um desses três reis, disse-lhe: Não te reprovamos nada em relação aos homens, mas tu não devias menos aos homens do que aos deuses? O sentido desse texto vai ser explicado agora. Qual é então essa justiça de que te gabas? Não faltastes a nenhum dever para com os homens, que não são nada. Fostes virtuoso, mas dirigiste toda a tua virtude a ti mesmo, não aos deuses, que te deram-na, pois querias gozar do fruto de sua própria virtude e fechar-te em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses, que fizeram tudo e que não fizeram nada a não ser por eles mesmos, não podem renunciar a seus direitos. Tu os esquecestes, eles te esquecerão. Entregar-te-ão a ti mesmo, visto que quiseste ser teu e não deles. Então, passa-me a impressão aqui de alguém que queria ficar bem com todo mundo, mas para se exaltar, para ficar de bonzinho. Veja, derivação da vaidade, de querer ser aquele que todo mundo gosta, que agrada a todo mundo, num movimento que a psicologia vai chamar de imaturidade, de insegurança. A pessoa não gosta de ser discutida, a pessoa não gosta de ser, não gosta que discordem dela, então ele quer ficar bem com todo mundo. E aqui eu vou me lembrar de um versículo do Apocalipse, que inclusive em determinado momento da minha vida pessoal, quando eu decidi estudar Kardec e me posicionar publicamente, me ajudou muito, que é o Apocalipse condenando aqueles que fossem mornos. O que é o morno? Ele não é nem quente nem frio. É aquele que dança conforme a música, tá? Não confunda isso com um jogo de cintura, que é uma necessidade que nós temos no mundo de hoje, né? De nos posicionarmos com jeito, com educação, né? Sem despertar a animosidade das pessoas. Não é isso. O morno não é nem quente nem frio, ou seja, é aquele que não é bom nem ruim. Ele vai dançando conforme a música, ele vai ficando bem com todas as situações. E me lembrei, enquanto eu li aqui, desse versículo do Apocalipse que me ajudou muito em determinado momento a me posicionar, a decidir me posicionar com relação a algumas coisas. Né? Então a gente vai perceber que a pessoa ela está querendo ficar bem, ela está querendo ficar bem com todo mundo, ela não tem esse posicionamento, ela não quer confusão, ela não quer crítica. Gente, se você é uma pessoa séria, agora eu me lembrei inclusive de um trecho do livro Jesus, não, peraí, Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, lá no tempo que eu estudava essas obras, que é um trecho muito interessante, onde no diálogo de Jesus com o Colégio Apostólico, ele vai dizer que não é natural para a pessoa conscienciosa ficar bem com todo mundo. E se você busca a verdade, é natural que você não fique bem com aqueles que não gostam da verdade. Se você busca a honestidade, é natural que você não fique bem com as pessoas desonestas. Se você busca a verdade, você não fica bem com quem não gosta da verdade, com o mentiroso, ou com aquele que manipula a verdade em favor dos seus interesses. Gente, eu não posso ser desonesto só porque talvez eu conviva com pessoas desonestas. Eu tenho que me manter honesto. Veja, a minha honestidade está sendo colocada em prova. Nessa situação de convívio com pessoas desonestas que manipulam a situação para fazer dinheiro para si, para satisfazer os próprios interesses, se eu convivo com essas pessoas, se eu trabalho com essas pessoas, a minha honestidade naquele momento está sendo colocada em prova, está sendo colocada em xeque. Então eu não posso me tornar desonesto só porque eu convivo com pessoas desonestas. Eu não posso fazer o que essas pessoas querem, eu preciso fazer o que Deus espera de mim. Eu não posso me tornar um mentiroso porque eu convivo com pessoas mentirosas, eu não posso me tornar uma pessoa raivosa porque eu convivo com pessoas raivosas. Eu tenho que treinar minha paciência, o não simpatizar com essa imperfeição que é a raiva, essas atitudes impensadas, essas atitudes impulsivas, né? E aí a gente vai entendendo o que é um mundo de expiação e provas. É um mundo onde as nossas virtudes são colocadas à prova o tempo todo. Se eu ouço alguém pessimista falar
e simpatizo, que é mais ou menos o que o pessoal costuma chamar de sintonia, lembre-se, né? Sintonia é um conceito físico, tá? Não tem fundamento para a doutrina espírita. Nós não gostamos dele, mas citamos para as pessoas poderem entender, tá? Para os amigos poderem entender. Se eu escuto uma pessoa pessimista e simpatizo com com aquele pessimismo, isso pode gerar um estado emocional em mim que vai fazer com que eu saia aí espalhando pessimismo também, que é mais ou menos o que a galera costuma chamar, repito, na nossa opinião, erradamente, de sintonia. O pessimismo da pessoa gerou em mim, nessa situação, um estado emocional de pessimismo. Tá? Mas não gostamos do termo sintonia, e os amigos a grande maioria dos amigos que acompanham esse estudo sabem que a gente não curte esse tema, esse termo, por questões de ser um termo que nos mostra, né, ou que reflete situações físicas, tá? Por quê? Porque quando o seu rádio, vamos pensar lá no rádio FM, quando ele sintoniza com determinada emissora, na frequência dela, o teu rádio não tem livre-arbítrio. Eu quero estar nessa frequência, mas quero ouvir outra rádio. Não, naquela frequência vai ouvir aquela rádio. A menos que você pegue o teu rádio, mantenha a frequência nele e saia do alcance daquela rádio. Talvez você encontre outra. Veja, nem a tua rádio, nem a frequência eletromagnética tem livre-arbítrio. Eu simpatizei com aquele pessimismo porque eu quis. Ou seja, eu não tive força moral para pensar, o cara está sendo pessimista na fala dele, eu não quero simpatizar com isso, eu quero continuar sendo otimista, mas na minha opinião, otimista realista. Porque tem muitos expositores motivacionais, inclusive, eu acho isso muito importante, já combatendo o o otimismo bobo. O que é o otimismo bobo? É aquele que acha que o mundo está lindo, o mundo está maravilhoso, não tem que melhorar nada, tudo está maravilhoso, e às vezes a pessoa se apega nesse lado positivo para não bater de frente com aquilo que está errado. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem uma situação que está 90% errada, ele abraça os 10% que está certo para não ter que bater de frente com o erro, com os 90% de erro. Por quê? Porque vai desagradar pessoas. Então volta aonde nós falamos, nós temos que ser aprendizes da verdade, doa quem doer. É aí que nós vamos nos lembrar agora de Jesus dizendo, e Kardec comentando isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que a verdadeira doutrina dele desuniria muitas famílias. Jesus veio aqui para desunir? Não, mas aqueles que buscam a verdade se sentiriam, acabariam se afastando daqueles que não buscam a verdade, aqueles que manipulam a verdade de acordo com os próprios interesses. Lembra? Não vim trazer paz, disse Jesus, eu vim trazer a espada. E salvo engano, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec deu o nome de moral estranha, ele vai dizer isso, né? Ele vai fazer esse comentário, gente. Às vezes, dentro de uma casa, você tem 5 cristãos, 2 verdadeiros, que estão corrigindo a própria moral, a própria conduta, são honestos, são verdadeiros no que falam. 3 são hipócritas. Ou seja, falam o que todo mundo quer ouvir, quer ficar bem com todo mundo, não são corretos na sua conduta, não são bons profissionais. Olha, dentro da mesma casa, aí a gente vai entendendo Jesus falando sobre essa divisão, né, da espada no comentário extraordinário de Allan Kardec. Mas vamos seguindo aqui, passando para o próximo slide, já pensando no final, que a gente já está com 20 minutos, tá? Sempre lembrando aos amigos que esse estudo ele se propôs a ser um pouco mais curto. Gente, o nome lá em cima, né? Telêmaco e a autoria de Fenelon, saiu aqui, mas nós ainda estamos na narrativa do livro de Fenelon, tá? Busca agora, então, se puderes, a consolação em teu próprio coração. Isso aqui é extraordinário. Porque vai chegar um momento na nossa vida, queridos, em que a gente não vai encontrar muleta nenhuma fora. Eu gostava de bebida alcoólica. Não me satisfaz mais, aquele estado de embriaguez já como é que fala? Não anestesia as minhas dores. Eu gostava das drogas, a mesma coisa. Eu gostava da balada, perdeu a graça. Ou então a saúde não me permite mais ir para a balada. Em algum momento,
A gente vai perder todas as muletas externas. Agora volta para a frase. Ó. Busca agora, então, se puderes, a consolação em teu próprio coração. Ou seja, cadê a muleta que você construiu dentro? E essa é a dica que eu deixo para os meus amigos que acompanham esse estudo na manhã de hoje. Na hora que as muletas externas nos forem tiradas, um relacionamento pode acabar, um carro pode ser destruído de uma hora para outra, uma casa pode desmoronar. Ah, mas André, aqui na minha região nunca teve terremoto. Impossível não é. Nunca teve furacão. Nosso país andou sendo devastado em algumas regiões por alguns deles. Nesse exato momento, nós estamos falando aqui no começo de dezembro de 2021, evidentemente muita gente vai ver esse estudo muito depois, uma parte do estado da Bahia foi devastada por um ciclone lá. Quando é que você ia pensar num ciclone na Bahia, no Nordeste, naquele clima quente, em alguns momentos, em algumas regiões árido? Pois é. Todas as nossas muletas externas em determinado momento não vão servir para nada. Ou você constrói a paz dentro de você ou não significa nada. Essa é a dica que eu deixo. Olha que frase extraordinária. Busca agora, então, se puderes, a consolação em teu próprio coração. Este, separado para sempre dos homens aos quais quiseste agradar, gente. Tudo aquilo que nos servia de muleta. No caso dele, ficar bem com todo mundo. Ser adulado, ser idolatrado, criar aquela bolha onde você fica isolado de todo mundo que te critica e fica só ali apertadinho, juntinho com aqueles que te amam. Essa bolha é prejudicial. As pessoas que nos criticam nos mostram aspectos da nossa ignorância, da nossa personalidade que a gente não enxerga. Não é agradável, mas é necessário. Este só contigo mesmo, que eras teu ídolo. Ó. Posso criar um termo aqui se você quiser. A autofascinação, a fascinação por si mesmo. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e amor aos deuses. Como é que você interpreta aqui à luz da doutrina espírita? O amor à lei de Deus, a prática que advém do entendimento, aos quais tudo é devido. Tua falsa virtude, que seduziu por muito tempo os homens fáceis de enganar, vai ser desmascarada. Por quê? Porque, meu amigo, minha amiga, no plano espiritual não tem mentira que sobreviva, não tem mentira que resista. No plano espiritual não tem mentira. Até os desencarnados mais inferiores sabem que nós estamos mentindo. Mas vamos voltando para o texto. Os homens, julgando vícios e virtudes apenas pelo que choca ou que lhes convém, ao uma referência ao nosso julgamento imperfeito e muitas vezes interessado, são cegos sobre o bem e sobre o mal. Aqui, uma luz divina inverte todos os seus julgamentos superficiais, ou seja, lá no plano espiritual, acabam as conveniências. Ela condena com frequência o que eles admiram e justifica o que eles condenam. Se não me engano, isso aqui foi dito também na doutrina de Sócrates e Platão no Evangelho segundo o Espiritismo. Me lembrei também de um trecho do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de Verdade, quando ele vai dizer que era chegado o momento de confundir os orgulhosos. Olha só, a gente vai quebrar a cara, e muita coisa que a gente achava errada estava certa, e muita coisa que a gente achava certa estava errada. Tomemos cuidado com essa arrogância nossa, de achar que a gente sabe tudo. Então eu estou gostando muito, sinceramente, desse relato trazido por Fénelon, através de um personagem chamado Telêmaco, e está nos ajudando a entender essa justiça de Deus. Lembremos-nos dos conceitos que Allan Kardec discutiu antes de entrarmos no livro de Fénelon. Uma justiça que pune, se você quiser usar esse termo, se quiser usar outro também não tem problema, o importante é a ideia,
individualmente de acordo com o erro cometido por nós, porque o objetivo não é punir, o objetivo é corrigir. O objetivo é nos levar a entender que aquilo que a gente achava certo não está. Então veja que o objetivo nunca foi punir, sempre foi ensinar, sendo Deus e Jesus grandes pedagogos. Então a gente encerra aqui o nosso estudo de hoje, muito agradecidos aos amigos mais uma vez, e te rogando que, se possível, aí se inscreve no canal, deixa o seu joinha, comenta, deixa o seu comentário, e mesmo que for para criticar, para discordar, não tem problema, compartilha e vamos estudar, vamos fomentar, vamos incentivar o estudo da obra de Kardec. Gente, Deus abençoe a todos, obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima.